Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. O Café com Política de hoje conversa com o deputado federal eleito pelo Partido Podemos, aqui em Minas Gerais, o deputado Igor Timo. Ele que pela primeira vez saiu candidato e foi eleito com um pouco mais de 60 mil votos. Muito bom dia, deputado. É um prazer ter o senhor aqui no Café com Política. Nós que agradecemos a oportunidade, Sapi. Bom dia a todos os ouvintes aí da 91.7. Se apresenta para o nosso ouvinte, deputado, porque no partido do senhor, no Podemos, tinham dois deputados que não conseguiram se reeleger, dois deputados federais. E o senhor, no primeiro tentativa, conseguiu aí ultrapassar os seus concorrentes, podemos dizer assim, né? Não adversários, mas concorrentes, não inimigos, né? Mas adversários, e conseguiu aí uma votação expressiva para um primeiro mandato. Da onde que surgiu o deputado Igor Timo? Safi, a gente nunca tinha pensado, né, em trabalhar na esfera pública, né? Nunca tinha imaginado a concorrer a um cargo eletivo. Mas diante da situação do nosso estado, nós resolvemos dar a nossa colaboração, né? O Igor Timo é um empresário do segmento de prestação de serviços, oriundo do Vale do Jequitinhonha, e resido na capital há 24 anos. E diante desse cenário, né, que tem nos incomodado bastante, nós resolvemos encarar a possibilidade de estar contribuindo com a nossa população na esfera pública. E conhecemos o projeto do Partido Podemos, através do nosso presidente, Vitório Medioli, e tivemos, sim, a felicidade, né, de lograr isso nessa última campanha. Eu acho que foi uma série de coincidências que nos favoreceram, né, como o anseio da população pela renovação, enfim. E as nossas ideias, né, os nossos projetos, o que a gente vinha realmente pregando, foi ao encontro do que os eleitores queriam. O senhor tem quantos anos? 36. Casado? Casado. Tem filhos? Duas meninas? Duas meninas, a Giovana e a Letícia. E como é que vai ficar essa ida a Brasília toda semana, deixar as crianças? Porque é aquela coisa, o político, quando ele abraça uma causa, realmente a família fica assim, bem preocupada, vou perder meu marido, vou perder meu pai para a política. Você já pensou em levar a família para Brasília, vai ficar daquela ida e vinda, porque o deputado também tem que estar nas bases dele. O senhor teve votos em praticamente todo o estado. Para nossa felicidade, a gente foi surpreendido com uma votação expressiva em todo o estado. A gente fez um trabalho também de uma forma pulverizada, né, e fomos votados em mais de 600 municípios. Essa nossa ida para Brasília faz parte agora, né, são ossos do ofício, nós vamos ter que estar lá representando a nossa população mineira, né. E a ideia é que a gente, o que eu penso para o momento é que eu vou ficar realmente nessa ponte aérea, indo e vindo para poder dar assistência à minha família e às nossas bases. Bom, o deputado Igor Timo foi eleito deputado federal, mas vamos começar falando de Minas Gerais primeiro. A situação do estado é uma situação crítica, economicamente falando. É um estado que está com dívidas e mais dívidas, que não consegue chegar a um número, tamanho o rombo que tem o estado hoje. Os municípios hoje estão passando realmente um problema seríssimo. Os municípios já anunciaram que já decretaram calamidade financeira, inclusive Betinha, semana passada, o prefeito Vitório Medioli decretou calamidade financeira, e muitos outros municípios estão fazendo essa reclamação, junto principalmente às dívidas do governo estadual, que compete ICMS, IPVA, o repasse da saúde, o repasse da educação, do Fundeb. O senhor já tem conversado com os prefeitos da sua base? Como é que está essa negociação com o futuro governo, com o governo Romeu Zema? No dia 20 agora, né, nessa última segunda-feira, houve uma reunião com o nosso futuro vice-governador, né, que é o Paulo Brandt, e foi uma reunião muito proveitosa. Tiveram presentes praticamente todos os prefeitos do Vale do Jequitinhonha, né, são aproximadamente 51 prefeitos. Que é um local já que sofre muito pela falta de geração de emprego, pelo problema da seca. Exatamente. Tivemos também a felicidade de contarmos com a presença de alguns prefeitos do Vale do Mucuri e do norte de Minas, porque as realidades são muito semelhantes.
E o que a gente pôde perceber, Safi, é a aflição que aqueles prefeitos estão tendo, né, diante de uma situação que nós já conhecemos muito bem. A verdade é que o nosso estado hoje se encontra, assim como o nosso país, talvez nas piores crises da sua história, né? E o que me deixou extremamente preocupado é o fato dos prefeitos estarem sem sequer uma luz no final do túnel. O que a legislação define, né, o que prega na nossa Constituição é que os iguais devem ser tratados de formas iguais e os desiguais na medida da sua desigualdade. E o que eu espero realmente é que o nosso governador tenha essa sensibilidade de olhar para aquelas regiões mais carentes, onde há realmente um déficit, né, considerável em termos de políticas públicas, e possa atender primeiramente os mais necessitados. Então eu tenho andado muito pela nossa região, tive presente nessa reunião com os prefeitos e percebi que se alguma coisa não for feita num curto espaço de tempo, e eu acho que é justamente por isso o anseio deles em ter uma conversa com o nosso vice-governador, para já deixar a par dessa situação crítica, né, para que as coisas já comecem, pelo menos, entrando nos trilhos. Há um decreto, por exemplo, que foi feito pelo atual governador, que impede o repasse imediato do IPVA. Sim. Isso assola... Que 50% pertence aos municípios, né? Quando você paga o IPVA do seu automóvel, o município onde você emplaca o seu carro recebe 50% do valor que você paga. Exatamente. E isso é uma coisa que já tem assolado, inclusive, os prefeitos, porque eles estão inseguros se isso vai acontecer agora no começo do ano. Então, além do déficit já existente, a preocupação deles é se isso vai iniciar com a nova gestão. Então, a nossa conversa com o Paulo foi muito boa. O Paulo realmente é uma pessoa muito sensata. Me parece, né, é o que a gente tem ouvido aí nos bastidores, que seria o possível secretário do Estado. E eu acho um nome extremamente pertinente, uma pessoa que tem algum conhecimento político, isso é muito importante. Essa demora do Romeu Zema em anunciar o secretariado dele tem atrapalhado as conversas? Ontem eu tive essa conversa com algumas pessoas do grupo e falei justamente sobre isso. Eu acredito que o secretariado será anunciado a partir de agora, né, no mês de dezembro. Eles vão estar anunciando aí alguns secretários e isso sim, sem sombra de dúvida, dificulta, né, uma vez que você não tem as referências de quem você vai estar procurando para poder tratar de alguma forma. Mas eles estão tendo muito tato, há essa previsão da diminuição das secretarias. Já eram 9, agora já mudou para 11, né? Parece que teve que aumentar, porque realmente não é chegar e fechando as portas que vai resolver. Exato. O senhor, na iniciativa privada, tem um vasto conhecimento em relação à segurança, né? Trabalha com segurança privada, prestação de serviço, mas já trabalhou na segurança pública também. Já. O senhor aceitaria um convite para ser secretário de Romeu Zema sem salário? Porque o secretário também está lá no cartório assinado que não pode receber, não. O senhor aceitaria esse chamado fosse para ajudar o Estado? Olha, Sapi, hoje eu tenho um compromisso com o meu eleitorado, né, que depositou em mim essa expectativa de estar trabalhando para eles numa esfera federal, e eu preciso retribuir essa responsabilidade que foi me dada, esse voto de confiança que foi recebido. Isso não impede, de forma alguma, que eu vá contribuir com o nosso Estado, muito pelo contrário, eu tenho isso como obrigação, e já estou fazendo, né? Eu tive na última reunião na Câmara Federal, ainda mesmo sem tomar posse, tive a oportunidade de participar do debate sobre as emendas que serão disponibilizadas para o nosso Estado. E já tive a oportunidade de opinar sobre isso. E uma das minhas colocações foi justamente essa, a necessidade de disponibilizar emendas para que o governador tenha condição, né, de fazer uma gestão à altura do Estado de Minas Gerais. Então, hoje, discutir a possibilidade de eu vir para fazer esse trabalho direto, eu teria que conversar com as minhas bases, eu teria que conversar com todas essas pessoas que efetivamente, né, acreditam num projeto maior, para ver se eles entendem que vindo para cá eu poderia contribuir muito mais. Para falar de forma muito clara, Sapir, o dinheiro não é o que me move, né? Então, eu não estou entrando na política em busca de retorno financeiro, mas eu acredito que é importante as pessoas que trabalham serem remuneradas. Então, eu acho que o nosso governador precisa pensar nisso também. Eu digo isso porque é o seguinte, porque é até inconstitucional o que ele fez. Quer dizer, você não pode, é proibido perante a Constituição você prestar serviço para qualquer órgão público, seja ele municipal, estadual ou federal, sem uma remuneração. Isso é proibido por lei.
está na Constituição lá. Então ele agiu, acho que no momento de impulsividade, na hora de, foi lá no cartório e fez aquela assinatura, dizendo que ele, o vice e todos os secretários que trabalhassem com ele, até assinou por pessoas que não estavam lá, não foram convidados. Porque eu até comentei em tom de brincadeira, nessa crise que está, ele só vai conseguir levar para o time dele pessoas que estão bem resolvidas financeiramente, como é o caso do senhor. Quer dizer, que deixou sua empresa de lado, uma empresa familiar e tal, bom, a família continua cuidando, e eu vou agora entrar na política e vou me entregar para a política. A gente sabe que realmente, hoje, apesar de se falar, mas um salário de deputado são tantos R$1.000, mas não chega nem 1/10 do que um empresário, um grande empresário ganha. Você tem vários grandes empresários hoje envolvidos na política que não precisam do salário, que não precisam viver dessa forma. Você pode até pegar seu salário e doar ele para uma instituição de caridade. Você pode fazer, mas você tem que receber o salário. Isso vai sair dos cofres do governo e não tem como você reverter. Você não pode pegar e falar, vou devolver para o caixa do governo. Não, isso é proibido. Né? Então não tem como fazer isso. É um problema que ele vai ter. E eu acho que essa demora dele em colocar as pessoas com quem você tem que conversar, porque de repente você vai assumir em fevereiro, mas se você já sabe quem é o secretário que vai cuidar dos municípios, né? Não sei se vai ter o secretário da cidade, como é que vai ser. Você já podia estar conversando com ele junto a essa reunião que teve essa semana com o vice-governador eleito Paulo Brandt, com os prefeitos, que inclusive fizeram uma manifestação essa semana na Assembleia Legislativa, parece que estão acampados lá até hoje, se eu não me engano, os prefeitos que vieram fazer essa manifestação justamente para tentar pressionar para conseguir uma verba, para pelo menos pagar o salário das pessoas, porque a situação de calamidade está terrível em vários e vários municípios que a gente sempre está conversando com os prefeitos. Né, inclusive afetando diretamente uma das classes que já é uma das classes mais afetadas do nosso país, né? Que é o professorado. Então, Sim. Os nossos professores hoje, que já têm tido seus salários fatiados, né, pagados em parcelas, quando recebem, agora estão correndo o risco de efetivamente não receber. A maioria não, Safia, vou ser preciso. Mais de 98% das prefeituras hoje, eu acredito que não tem a condição de pagar o seu 13º em dia. Na última reunião da MM, o presidente citou que 95% das prefeituras não tinham condições. Elas além de não ter condição de pagar o 13º, alguns já estão com salário em atraso, Sim. Ou seja, a situação realmente ela vai de mal a pior. E nós precisamos estar atentos a essas questões. Eu acho que essa é a responsabilidade de um ente público, principalmente o que é eleito, né, para representar essa população. Eu tive a oportunidade de acompanhar o seu programa, tenho acompanhado, tenho visto a dificuldade que a nossa população tem passado em vários setores, dentre eles a segurança, principalmente, a questão das malhas viárias. Né? Nós sabemos muito bem que hoje as nossas estradas, nós temos a maior malha do país e a pior, diga-se de passagem. Com certeza. É uma situação delicadíssima, então há muito espaço para melhorar. E o que eu acho que a população espera de nós políticos é que a gente faça alguma coisa por eles. É nisso que o senhor pretende. Vamos sair de Belo Horizonte, vamos pegar um avião, porque a estrada está muito ruim, vamos lá para Brasília. Primeiro falando sobre o seu mandato, só que eu vou falar sobre as estradas. Nós estamos com um problema na 040, que a empresa que ganhou a licitação quer devolver para o governo. Mas a primeira coisa que ela fez foram as casinhas para cobrar o pedágio, e só 9 quilômetros ela fez de duplicação aqui. Quer dizer, o restante ela abandonou e largou. Acidentes atrás de acidentes. Essa semana na 040 foram 3 acidentes com 3 motos ou 4 motos, uma coisa absurda. Só no início da semana, segunda e terça-feira, com as chuvas que estavam, então foi uma loucura de acidente. E ninguém faz nada. A gente não vê uma bancada mineira hoje. Eu conversei outro dia com o deputado Fabinho Liderança, que é o vice-presidente da Câmara dos Deputados, que é candidato a presidente, que vai conversar com a bancada mineira toda para ver se consegue o voto dos 77 deputados, independente do partido ou não, que é uma pessoa que tem bom trânsito, conhece o Congresso Nacional. Falei, mas Fabinho, vocês parece que não são unidos. Quer dizer, os deputados mineiros não são unidos. Nós ficamos anos sem ministros. Agora que nós estamos com o ministro do Trabalho, no finalzinho do governo Temer, que é mineiro. Nós ficamos aí 2 ou 3 anos, um fato que nunca aconteceu na história da República, de não ter ninguém de Minas Gerais lá, olhando pelos mineiros, olhando por Minas Gerais. É uma grande verdade, Safia. A gente percebe de fato que hoje os nossos políticos eles têm uma briga contínua por espaço. E esse espaço, muitas vezes, ele, teoricamente, visto por eles, é ocupar o espaço do outro. E eu acho que a bancada mineira,
tem, mais uma vez, demonstrar a sua independência, né? E principalmente quando eu falo de independência, eu falo da independência desses interesses particulares. Pensar realmente no Estado. O Estado de Minas Gerais não pode mais ficar refém de pessoas que estejam, né, se colocaram à disposição de servir ao próximo e estão preocupados só em se servir, né? Eu tenho participado de algumas reuniões lá nessa linha de discutir a presidência. Tive uma conversa, sim, com o nosso vice-presidente, o Fábio Ramalho, né, uma pessoa que realmente tem um bom trâmite, é muito conhecido, muito hábil nas suas tratativas internas. Também fui convidado pelo atual presidente, o Rodrigo Maia, cheguei a conversar rapidamente com ele. Então, assim, eu estou lá para defender Minas, entendeu? E Minas vai estar acima de qualquer outro interesse que eu possa ter. O seu partido vai fazer situação, oposição ou independência aqui em Minas ao governo Romeu Zema? Hoje o atual governo ele teve o apoio do nosso partido, certo, e teve o meu apoio em especial para chegar à vitória. Inclusive, eu acredito, né, modéstia à parte, que nós tivemos a oportunidade de contribuir diretamente para isso. Esses prefeitos que estiveram reunidos aí essa semana, a grande maioria ficou um tanto quanto indeciso, alguns se posicionaram, mas o fato é que, diante da insegurança de não conhecer o Zema, né, deixou muitos com um pé atrás. E como o nosso discurso já é realmente um discurso de mudança, a gente acredita que está na hora realmente de fazer a diferença, então eu procurei definir o meu apoio de imediato, e o Romeu Zema saiu de uma votação regional, né, de 18% no primeiro turno para 60% no segundo turno. Então acredito que a nossa participação ela foi efetiva nisso. Com certeza. Então eu espero que a gente tenha espaço para estar conversando, né? Realmente essa possibilidade de assumir ou não secretaria, ela não veio ainda a ser discutida, não é a nossa pretensão inicialmente, mas a gente quer ser ouvido. Eu quero ter espaço para estar conversando com o governador, com o nosso vice-governador, enfim, com todas as pessoas que ele vai estar colocando aí à disposição, justamente para reivindicar o que esse pessoal precisa. Nosso tempo está acabando, nós temos mais 3 minutinhos. Brasília. O Bolsonaro já anunciou vários ministros. Começou de cara com o primeiro foi o Onyx Lorenzoni, ministro-chefe da Casa Civil, que é um deputado federal já há muitos anos. Foi uma boa escolha? Eu tive uma reunião com o Onyx, inclusive quando a nossa bancada, né, anunciou o apoio ao Bolsonaro, eu estava presente, né, e a reunião foi pessoalmente com o Onyx. Logo depois o Eduardo Bolsonaro chegou para que a gente fizesse o anúncio. Eu acredito que o Onyx é um ministro... Isso ainda no primeiro turno, quando acabou o primeiro turno. Quando acabou, assim que acabou o primeiro turno. O Onyx me parece ser uma pessoa realmente à altura do cargo, né? Tem uma experiência vasta, é uma pessoa que me parece ser da confiança do atual o futuro presidente e tem as características que demonstram, né, que ele está credenciado para ocupar o cargo. Paulo Guedes, o super-ministro da Economia, que vai juntar Fazenda, Planejamento, Administração, também está de acordo com você, esse modo liberal dele de tratar a economia? Acredito sim. Acredito que o Paulo tem uma experiência vasta, é uma pessoa que já demonstrou isso e que, sem sombra de dúvidas, está muito alinhado com o perfil atual, né? Com as coisas que precisam ser feitas, com o que a gente acredita que pode impulsionar o nosso país para voltar a crescer, né? Para que retome um local de protagonismo e faça com que essa nossa economia, de uma vez por todas, se torne a potência que a gente espera. Tereza Cristina é deputada federal pelo Mato Grosso do Sul, é da Frente Parlamentar da Agropecuária e foi anunciado como ministra da Agricultura. Exato. O senhor também já teve algum contato com ela, sabe alguma coisa dela? Vai ser bom para o agronegócio, não vai? A Tereza eu não tive a oportunidade ainda de conversar com ela, né? Ouvi algumas coisas a respeito, sei que é uma pessoa também experiente, sei que está à frente da bancada ruralista, acredito que deve ter experiência sim. O que eu tenho percebido nesse processo seletivo do nosso futuro presidente é que ele tem tido alguns critérios, dentre eles pessoas que já têm alguma experiência prática, né, com a lida. E acho que a escolha da Tereza, ela segue mais ou menos essa linha. Internamente eu não vi nenhuma objeção ao nome dela. Sérgio Moro, super-ministro da Justiça, boa escolha? Sem sombra de dúvida. Eu acho que o Sérgio Moro, ele, diante de um país que vem assombrado
pela corrupção, né, sistêmica, diga-se de passagem, ela não é recente, ela é uma corrupção que vem aí há anos e anos se arrastando e que com certeza absoluta vem funcionando como uma âncora, né, vem impedindo o nosso país de seguir adiante. E pelo seu legado, pela demonstração de coragem, né, pela sua vocação técnica, que mais uma vez ele deixa sempre muito claro que ele é técnico e não político. Eu acho que, sem sombra de dúvida, talvez seja uma das melhores escolhas. Eu acho que o povo brasileiro hoje se sente representado pelo Sérgio Moro à frente do Ministério da Justiça e da Segurança. Deputado Igor Timo, queria agradecer a sua presença aqui no Café com Política. Foi um prazer ter o senhor conosco. Prazer sempre todo estaremos à disposição aqui na Rádio Super. Prazer todo nosso, Api. É uma satisfação imensa estar aqui novamente com vocês. E estarei sempre disponível, sempre que for necessário. Pode nos convidar, que vai ser uma honra imensa estar aqui, prestando esclarecimento para essa nossa população. Grande abraço. Muito obrigado.